Bom dia! Vamos começar mais uma live. E uma coisa que veio, e até acho que a Lu tá aí também, a Lucineide Rocha é uma pessoa que falou bastante disso no material que a gente colocou aqui. Façam terapia online, sejam pacientes online. Eu acho que isso vai ajudar bastante vocês a entenderem o processo, né? E saber que é possível sim ter o mesmo resultado ou resultados muito semelhantes. Eu acho que isso é importante, tá? Deixa eu ver aqui, alguém mandou aqui como pergunta. Michele, Rosane, concluí a graduação e estou gestante. Como conciliar gestante, maternidade e clínica? Não é um desafio tão simples, né? Até porque você vai começar um trabalho e teoricamente não, você vai parar em algum momento. Eu acho que esse tempo agora, eu não sei de quanto tempo, né? Quanto tempo tá a sua gestação, se você está começando agora a gravidez, você já está caminhando aí para o final. Mas eu vejo que você pode usar esse tempo, se você ainda não atendeu, se você me disse aí que está formando agora, se você ainda não atende ou não atendeu, eu acho super válido você criar o seu modelo de negócio. Então você pode pensar no seu público-alvo, definir o seu nicho, começar a se movimentar em quais são as suas possíveis parcerias, onde você pode começar a agregar essas pessoas e quem sabe durante esse tempo da gestação você também pensar em outros serviços que não sejam necessariamente o atendimento individual, porque o atendimento individual em algum momento você vai parar e nem todos os pacientes vão poder te esperar, tem toda aquela questão, né? Mas às vezes de algum jeito você pode criar outros tipos de produto que conciliem com esse processo e com esse seu tempo da gestação, né, da gravidez, e a partir dali, quando o bebê nascer, você passar o seu tempo aí de pós-parto, você vai voltar com as coisas já estruturadas. Porque é uma coisa que às vezes, e eu sei, né, muito bem como é que é isso, porque eu tenho 2 filhos, já vivi isso aí, acho que é a Michele, né, que colocou isso, eu já vivi essa fase aí 2 vezes, e eu sei que às vezes não é tão simples, se a gente não deixar tudo mais estruturado. Então, da minha segunda gestação, foi o meu momento do chega, né? De falar assim, eu não quero mais viver isso aqui. Então, eu literalmente comecei do zero quando a minha filha nasceu. E aí, eu senti muito isso, assim, como eu estava muito perdido, não tinha nada. Foi um tempo de queda muito grande. Porque é aquilo, se você passar 2 meses sem atender, sem divulgar, sem se posicionar, sem fazer nada, o seu consultório vai pro zero. Porque o nosso trabalho, ele depende muito dessa ideia. Da nossa execução diária. Então é diferente, né? Tem coisas que elas caminham por si só. No nosso trabalho, não. Ou a gente faz e recebe, faz e tem resultado, ou não tem resultado, porque se não estiver fazendo, a coisa é proporcional. Mas eu trabalharia muito essa ideia. Primeiro passo, participe do workshop introdutório, porque isso vai te ajudar a ter clareza de um método. Segundo passo, desenhe o seu modelo de negócio. Então, tendo clareza de público, de nicho, de possíveis parcerias, desenvolver aí possíveis projetos, que atenda a dor, né, que ajude a solucionar a dor desse seu público-alvo de uma outra forma que não necessariamente seja somente o atendimento individual. Aí sim você vai conseguir ter um mínimo de estrutura para viver a sua gestação de uma maneira tranquila. E essa é uma pergunta muito recorrente aqui, né? Como é que a gente consegue conciliar maternidade, né? O ter filho com a clínica. E, gente, de verdade, assim, sem querer, sem demagogia e muito menos sem hipocrisia nenhuma, eu acredito que a área da psicologia que mais permite que a gente tenha resultado e tenha liberdade para cuidar da casa, da família, né? Do movimento da casa é a clínica. Então, hoje, eu tenho condições e dentro disso, assim, não é agora que eu tive condições de fazer isso. Nos últimos anos eu tive condições de fazer. Buscar os meus filhos na escola, nós almoçamos em casa todos os dias, eu ajudo a fazer tarefa e atendo e faço todas essas coisas que estão aqui. Porque eu tenho liberdade de definir quais são os meus horários. E coisa que muitas vezes, né, por exemplo, na organizacional, quem tá aí, ou é de alguma instituição, dificilmente a pessoa consegue ter isso, né? Pelo contrário, aquela ideia, saiu pela manhã, vai voltar só no final do dia e trabalhar fim de semana, né? A organizacional tem muito isso. Então, eu acho que a clínica dá uma base muito importante pra gente fazer esse processo de conciliar, tá? Essa ideia aqui de filho e casa e tudo mais. JP, estou no último período e pretendo trabalhar só com a clínica. O que eu posso fazer desde já? Mesma resposta, tá, Jota? Pensar no seu modelo de negócio, já definir uma ideia aqui de público. Aí você pode fazer, Rosane, mas eu nunca atendi ninguém, tá? Você passou 5 anos na faculdade, né? 4 anos e meio.
Então você provavelmente já sabe um pouquinho, ou pelo menos precisa de tomar uma decisão. Gente, eu vejo assim, tem muita gente que é apegado, né? Muito colega que é inseguro nos negócios, e bem-vindo ao mundo no qual o seu consultório é um negócio. A gente precisa tomar decisões importantes e não tem como ficar em cima do muro, tá? Se ficar em cima do muro fosse algo que desse resultado, não tinha ninguém com problema, não tinha nenhum psicólogo com essa ideia de, ai, nossa, eu tenho que abrir loja porque eu não tenho condições mais de manter a minha vida baseada nisso aqui que eu faço. Eu tenho visto, né, e assim, hoje eu converso com colegas das mais diversas regiões, o quanto tem colegas formados com pós-graduação, trabalhando em outra coisa totalmente diferente. Então tem pessoas em telemarketing, tem pessoas em loja de carro, psicólogo formado. Por quê? Porque não consegue prosperar, não consegue crescer na carreira que formou. E não é só na psicologia não, gente, tá vendo que isso tem em muitos mercados. Eu tenho um amigo pessoal, um arquiteto excelente, mas não consegue, porque ele não tem visão empreendedora. A gente já está trabalhando com ele, mas é muito difícil, muito apegado a conceitos tradicionais do ser arquiteto. E agora está aqui no desespero, precisa arrumar emprego, porque tem família, tem um monte de coisa, precisa ganhar dinheiro, gente. Não tem como viver no mundo sem dinheiro, né? Bem-vindo à vida real. E nisso, ele tá aqui, tipo, agora eu já tô na fase de aceito o que aparecer. De motorista, de Uber, a qualquer coisa que aparecer. E eu acho isso muito triste. E para isso, eu acho que para que não chegue nisso, nós precisamos tomar decisões importantes. E assim, Jota, não tem aí, né? Não sei se o nome é esse mesmo. Não tem aí, não tem uma certeza plena de, nossa, eu vou escolher esse nicho aqui, vou escolher eu vou definir esse público e, nossa, vai dar tudo certo, maravilha, amanhã vou ter o máximo resultado possível. Não. Mas eu posso te garantir que se você fizer uma escolha e for, né, mantiver a sua energia até o final disso que você construiu, a partir dessa ideia que você tomou uma decisão, o resultado vai acontecer. Então, a mesma ideia, participa do workshop introdutório, tem uma noção de um método que é testado, que é aprovado, comprovado, né? Pessoas e mais pessoas, não somente eu mais, mas hoje a gente tem centenas de pessoas trabalhando assim, com resultados bem expressivos, e isso faz com que a gente tenha a sensação de que, se você caminhar dentro de um projeto, as coisas vão acontecer. E tudo parte, anotem isso aí, né, vocês que estão aqui comigo, desse desenvolvimento de uma boa estrutura de trabalho, de um modelo de negócio que começa basicamente aí pela ideia de nicho e público, tá? Vamos lá, perguntas! Vocês estão caladinhos hoje, hein? Psi Almeida, eu pedi a live sobre atendimento online, gostaria de dicas de como fundamentar o material pedido para iniciar o cadastro. Penso que tem bastantes questões técnicas, inclusive sobre antivírus. Isso aí tem que pesquisar, tá? Sabe por quê? Gente, eles não deixaram nada muito específico, assim, né, sobre essa questão dessa prática teórica, técnica. Eles colocam lá aquela ideia do marco da internet, né? Eu acho que isso é um processo válido. A questão de fundamentar, eu acho que o mais importante é você definir e mostrar que você tem base teórica, por isso que eu até falei para vocês, pesquisa a sua abordagem técnica dentro da ideia do atendimento online. Dá um Google aí, lá no Google Acadêmico, vai aparecer artigo, tenho certeza. E eu acho que você precisa ter essa clareza de como é que o seu manejo teórico é ali determinado e pode ser utilizado para o atendimento online. Isso é fundamental, é isso que eles querem entender. Segundo, ter clareza do seu público, né? E eu fiquei felizona da vida quando eu vi eles falando sobre isso, porque, gente, para mim isso aqui é a psicologia do futuro. Terceiro ponto, essas questões mais técnicas, isso vai ficar mudando, porque, gente, a melhor ferramenta de transmissão hoje, não existe garantia no mundo que ela vai ser a melhor ferramenta de transmissão amanhã. E para não ficar alterando a resolução, não alterar o processo o tempo inteiro, eles não deixaram isso nem muito claro. Então, pensar, qual é o melhor antivírus que tem? Google, procura lá e vê o que você vai usar. Ferramenta de transmissão que é criptografada. A gente fala do Zoom, né? Z-O-O-M. É uma boa ferramenta, é uma ferramenta que vai te dar um pouquinho mais de estrutura. O Skype é mais complexo. Ah, não vou ter custo, tá? Mas você vai ter propaganda, você vai ter dispersão, você vai ter um monte de outras coisas que eu não entendo que seja melhor para você, muito mais para o seu cliente, né? Então,
Então, pesquisar um pouco sobre isso. Outra coisa que eu acho fundamental naquele processo ali é você mostrar como é que você vai arquivar esses dados, como é que você vai mandar esses dados para esse paciente, qual é o tipo de instrumento que você vai usar. Então, é e-mail? É mensagem de WhatsApp? Como é que essa pessoa vai ter certeza de que isso não vai cair na mão de outra? Então, tem bastante isso. E essa live de segunda-feira a gente vai subir para o YouTube, tá? Assim que tiver tudo mais estruturado, a gente vai avisar aqui também. Ok? Michele, sobre gravidez, estou aproveitando para estudar bastante, estou quase na metade da gravidez, não quer desanimar. Isso aí, tá? Se planeja, procura, pesquisa, aproveita. Então, se você está na metade, está entre quarto, quinto mês, é uma época que é bom, né? A gente tá com super energia, assim, quer mudar o mundo. Eu não sei porque eu tive um primeiro trimestre nas 2 gestações muito difíceis. Eu tive muito aquela ideia de enjoo. Então, gente, eu fui a grávida que vomitava na rua, né? E eu não sei, assim, quem já teve filho aí sabe e tem noção do que é isso. É uma das piores sensações, pelo menos pra mim, né? Uma das piores coisas que já aconteceram. E hoje eu olho para as crianças e falo assim, ainda bem que passou, né? Mas tudo bem, passa, né? Com certeza tudo passa. Mas aproveita esse tempo, e principalmente nessa época agora aí, que você provavelmente está com mais energia, mais disposição, mais alegria em fazer, não perca a sua energia de verdade. E lembra, tá? A área da psicologia, que pelo menos para mim, que já vivi dois campos, né? Que mais vai te dar liberdade para você estar com o seu filho é de fato a clínica. Mas precisa de estrutura, precisa de organização, tem aí uma boa rede de apoio, isso tudo vai te ajudar, tá? Gente, tá baixo aqui o som? Deixa eu ver. Deixa eu ver se melhorou. Teste, foi? Vamos lá. Nestlé, é possível fazer atendimento online por plano de saúde? Gente, não tenho a mínima ideia, tá? A gente não aprofunda em questões que envolvem o plano de saúde. Eu acredito que sim, né? Alguém perguntou assim, como é que eu vou fazer recibo para plano, né? Recibo de reembolso para plano de atendimento online. Não muda nada, o recibo é do atendimento. O atendimento online é forma. Agora, tem que ver aí se esse plano aceita esse tipo de atendimento, né? Esse plano que você atende. Eu acho que isso pode ser muito específico de cada plano. Mas, de fato, não é uma coisa que a gente cobre aqui de jeito nenhum, porque a gente não tem essa visão, né? De que o psicólogo vai atender por plano de saúde. Não, porque isso é muito ruim, na grande maioria. Oi, Ana, bom dia, lindona. Tá aqui, ó, verdade, né? Sou autônoma e não troca minha liberdade por nada. Gente, o fato de ter liberdade de horário, o fato de ter liberdade de tempo, de escolha de tempo, de não ter um teto, sabe? Uma coisa que mais me faz bem, assim. Tem gente, e eu sei, porque eu gosto de segurança também, tá? De verdade. Eu gosto de ter um mínimo de segurança, mas eu não gosto de ter limite. Então eu posso fazer o que for que eu vou chegar no limite X. Não, eu gosto dessa ideia de sempre romper limites. Eu acho que isso me faz muito... isso me faz muito bem. E a clínica proporciona isso. Só que lógico que é para todo mundo? Não, porque tem gente que tem muita dificuldade para lidar com os altos e baixos. Algumas pessoas já estão mandando aqui, ai, nossa, já está caminhando para o final do ano, ó vida, ó céus, o que a gente faz? Porque dezembro os pacientes são... Gente, é hora de você usar a sua criatividade para rentabilizar de outro jeito, só isso. Ou usar para o seu descanso. Esse ano, né, depois de muitos anos, não sei nem quantos, eu vou, dezembro, tirar férias, vou descansar de verdade. Vou passar 10 dias fora daqui, viajando, descansando com a minha família, realizando sonhos antigos, né? Mas pra quê? Porque eu vou descansar. Se eu tivesse aqui e tivesse com essa vontade de usar esse tempo de uma maneira estratégica, eu ia lançar algum produto para paciente nessa época. Porque não são todas as pessoas do planeta que estão felizes porque é dezembro, porque tem Natal, porque tem Réveillon e tem um monte de festa. Tem um monte de gente doente, triste, deprimida, ansioso, preocupado, estressado, precisando de ajuda. Mas ao invés de a gente chorar, a gente procura estratégia. Se eu tivesse numa instituição, tava tudo certo. Mas não, né? Então acho que exige mais a criatividade. É isso que importa, ok? Nívia, existem recursos ou testes que podemos utilizar com os pacientes? Tenho paciente online, sinto falta de recursos que utilizamos na modalidade presencial. Nívia, eu não sei te ajudar nisso, tá? Porque isso aí depende muito da sua abordagem teórica. Então, dentro disso, você tem que pesquisar de novo. Lá na sua abordagem, como é que isso predispõe a possibilidade de você mandar isso para esse paciente. Então, são recursos, são testes, são coisas que você pode mandar por e-mail antes. Você pode mandar antes para essa pessoa imprimir, você pode colocar isso num slide para essa pessoa olhar de lá e fazer de lá, mas eu acho que isso aí com certeza é a sua abordagem teórica que vai te ajudar.
ok? A gente não entra muito em detalhes de atendimento aqui, né? Fabi, como fazemos o pagamento? Transferência bancária, com certeza. Ou tem alunos aqui que já estão trabalhando com aqueles bancos online, né? Tipo Nubank, coisas assim. Recibo para atendimento online, você vai fazer esse recibo, você pode enviar ele pelo correio, fazer assinatura digital, ou você pode mandar por foto, né? Tem vários recursos aí que podem ser utilizados, ok, Fabi? Natália, eu tenho muita dificuldade em criar um nicho. Gente, a gente não cria nicho, a gente define nicho. Ai. Ó, e também tenho dificuldade de colocar no papel o que eu aprendi e fico muito seguro. O que posso fazer para melhorar isso? Parar de pensar. De verdade. Parar de racionalizar. Ontem mesmo eu atendi numa consultoria aqui, uma colega. E, gente, pensa num trabalho lindo. Pensa numa ideia maravilhosa. Pensa num público-alvo lindo. Mas ela tá... Eu espero que estava, né? Porque a consultoria foi exatamente para desbloquear isso, né? A consultoria individual, eu trabalho muito essa ideia de pontos cegos. Daquilo que está impedindo, que a pessoa nem está vendo ali que está impedindo, mas é um limitante que faz com que ela não tenha resultado. E conversando com ela, ela falando, não, porque ela quer uma coisa mais ligada à saúde física. E aí aquele medo de, vai que eu falo uma besteira e o médico que vai estar me ouvindo aqui vai cair matando em cima de mim, ó vida, ó céu, será que essa pessoa vai fazer contra mim, né? E nisso, alimentando uma ideia de insegurança e ela pensando demais. E pode ser, Natália, que seja mais ou menos o que você está sentindo. Então, nicho a gente não cria, né, para começar. Nicho é uma dor do mercado que nós queremos posicionar para resolver. Então, existe um problema, existe uma dificuldade. Pessoas sofrem por isso. No meu caso, pessoas sofrem por não ter controle da ansiedade. Pessoas sofrem porque a ansiedade, os pensamentos, as sensações ligadas à ansiedade bloqueiam, impedem delas terem resultado em alguma área. Então, é esse o nicho que eu escolhi atender, né? E já tem mais de 6 anos. E o que eu entendo a partir disso? Quando eu me posiciono para esse nicho, para esse público que tem essa dor, isso me eleva. Mas eu tinha garantia que eu ia ter o resultado que eu tenho hoje quando eu comecei? Gente, claro que não, tá? Eu não tinha segurança nenhuma que esse negócio ia dar certo, até porque eu fiz isso em 2013. Nenhum psicólogo do planeta se posicionava assim, nenhum não, eu acho que quase nenhum, tá? Vou refazer minha fala aqui. Quase nenhum tinha essa visão. E de algum jeito eu falei, poxa, se estão me ensinando, me dizendo que é isso que funciona, eu vou ter que pagar o preço. E aí, com isso, eu fui fazer o que precisava ser feito. Então, Nath, pode ser que você esteja sentindo isso porque você fica pensando demais, imaginando demais, sonhando demais, questionando demais. E às vezes a gente tem que parar de questionar. Quem faz atividade física ou que não tem aquele prazerzão, né, de nossa, eu vou acordar pela manhã e vou fazer atividade física e tal, cria o hábito. Aquilo, acorda e vai. Porque se ficar pensando, sua mente vai começar, né, a encher. Ai, será? Não, mas hoje eu tô cansado. Não, mas hoje eu preciso fazer isso. Não, mas hoje tem aquilo. E hoje tem aquilo outro. E nessa de aquilo outro, não vai. Então, às vezes, tem que parar um pouquinho de pensar. Essa insegurança, ela é muito alimentada por um medo. E esse medo, normalmente, é a necessidade de estar certo. Essa necessidade de fazer tudo certo. Essa necessidade de não errar. Alguém mandou aqui pra mim, Rosane, eu quero fazer, eu gosto do que você faz, mas eu não quero correr risco. Eu falei, então você está no lugar errado. Porque empreender é risco. Gente, é risco. Você não vai ter risco, assim, zero não, porque tem outros tipos de problema, mas você não vai ter risco nenhum se você for para um órgão público. Ah, prestei um concurso, eu vou ganhar X, sei lá, vou ganhar 3 mil, que é o que os concursos aí na maioria hoje pagam para psicólogo, né? 2, 3 mil, aqui em Goiás já vi concurso de R$ 1.500 para 40 horas com psicólogos. Para mim é o fim do mundo, mas tudo bem, existe. Tá aí. R$ 3.000, o que acontecer, aconteceu, se não aconteceu, não aconteceu, é isso que vai acontecer e tá tudo bem, você não tem grandes riscos nenhum. Se for o concurso, tá tudo bem, se você for o contrato, esses comissionados você vai sofrer a cada 4 anos e vai ter que se submeter a um monte de coisa lá, mas assim, risco tem em todas as coisas, só que no empreendedorismo, quando você assume a ideia de que é você que faz pela sua carreira, isso logicamente é mais forte. Se eu acordar hoje pela manhã e falar assim, hoje eu não quero fazer nada porque eu estou me sentindo insegura, triste e tá tudo bem. As coisas que eu tenho para fazer, elas não vão fazer sozinhas. Elas não vão atingir ali um resultado por uma consequência sem que eu faça nada. Então, nos negócios isso acontece
e precisa da nossa intervenção diária. Então, como é que a gente melhora essa insegurança, Natália? Fazendo. Não questiona, né? Eu não sei, eu não tô olhando seu rostinho aqui, eu não tô conseguindo identificar se você é aluna nossa. E se for, ótimo. Pega o seu processo e segue. Não fica questionando, não fica vendo, não fica colocando dúvida. Faz. Faz até você ver os primeiros resultados. Se mantenha nisso pelo menos 6 meses. E aí depois você pensa e olha, fala, não, tá, tudo bem, isso aqui eu posso fazer e continuar, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu tenho que desistir porque não faz sentido. E aí sim você criou uma ideia de sequência, de consequência. Ninguém tem certeza plena de nada e às vezes eu sinto que vocês têm dificuldade com nicho exatamente por isso, porque quer ter a maior certeza do mundo que aquilo ali é a pílula mágica que vai resolver tudo. E de verdade, nesse mundo realzinho nosso aqui, onde não tem conto de fadas, onde tem conta, tem boletos para pagar, tem aluguel para pagar, onde você tem uma vida para manter, a gente precisa tomar, sim, decisões importantes e seguir, tá? E seguir para frente. E com certeza, uma coisa que é até uma frase bem clássica dentro do VDC, a gente precisa pensar assim, ó, eu falo bastante, né? Se tá com medo, tá inseguro, vai com medo, vai inseguro mesmo. Tá com frio na barriga? Tá difícil? Vai difícil. Vai com frio na barriga. Vai com medo. Vai do jeito que está. Porque se você for pensar, não quero sentir, não quero sofrer, não quero sentir o frio na barriga, não quero sentir medo, nada. Às vezes pode ser que isso aqui não seja de verdade pra você, entendeu? Não tô falando pra desmotivar ninguém, não. É só pra gente pensar, tá? Deixa eu ver aqui, Andressa. Prevenção ao suicídio em policiais militares seria um nicho. Prevenção ao suicídio seria um nicho, policiais militares o público, tá? E, gente, bom, tá? Andressa, se você tem abertura para esse público e tem como chegar neles, é uma das áreas que a gente tem visto, né? E direto aparece para mim aqui até uns artigos, pesquisas falando disso, que tá crescente, né? O número de situações. E eu tenho um amigo que é major da polícia aqui em Goiás, e ele fala bastante isso. E principalmente, sabe por quê, Andressa? Não sei se você tem interesse em trabalhar com isso aí, mas as questões financeiras muito envolvidas. Pessoas com muito desajuste financeiro. Aqui, né, é muito fácil a ideia de empréstimo consignado para quem é funcionário público. Então, chega um determinado momento que a pessoa se vê toda enrolada, toda com problema. Então, questões de dinheiro, ele falando, né, que ele trabalha numa área aqui da saúde dos policiais, e ele é major da polícia. E ele falando que é a área de relacionamento. Então, questões que envolvem traição, briga, conflito, questões de relacionamento, e essas questões ligadas a finanças é o que mais tem gerado adoecimento entre os policiais. E não é a prática, né? A gente às vezes pensa, não, é porque eles lidam ali com perigo, com todas as coisas, mas essas questões pessoais têm uma interferência grande e tem sim crescido o caso de suicídio nisso. Então, se você tem interesse, tem abertura, eu acho que é super válido, tá? Só que só desconstrói a ideia. A dor é a questão do suicídio, a dor é a dificuldade financeira que leva a pessoa a questionar o sentido da vida. A dor é a questão de relacionamento, não como causa e consequência, tá? Mas que faz com que as pessoas pensem que isso pode ser um recurso para livrar daquela dor ali. E se você se posicionar para esse público, você vai ter um crescimento grande, com certeza. Vera, estou travada nas divulgações, não sei se os colegas se detêm assim, mas às vezes parece que está faltando a cereja do bolo e não sabemos encontrá-la. Eu não concordo com a ideia da cereja do bolo. Sabe por quê? A cereja do bolo é a ideia, assim, de que existe aquela pitada, né? Aquilo que é pouco, que é a única. A cereja do bolo é uma, né? Então, é pouco. E Vera, de verdade, gente, eu acredito em processo. Processo. Sabe arroz com feijão? Fazer todo dia o processo? Fazer o processo e sentir o processo, sentir o caminho, sentir a jornada, porque eu acho que a cereja ela vem nisso. Tanto que, né, no empreendedorismo a gente fala muito assim, que a maioria dos empreendedores, eu não estou falando só de psicólogo não, estou falando de negócio em geral. As pessoas passam uma vida inteira buscando um resultado. E por que grandes
grandes milionários, bilionários, eu gosto de biografia, né? Por que que um Flávio Augusto, né, que é daquele canal Geração de Valor, o bilionário mais jovem do Brasil, né, foi bilionário antes dos 40 anos, ele é o dono de um time de futebol nos Estados Unidos hoje, tem negócio no Brasil e no mundo inteiro, dono daquela escola lá, o WhatsApp, escola de inglês, foi onde ele começou, por sinal. Ele tem um livro, né, que chama Geração de Valor, acho que já está na 3ª edição. Por que que um cara nesse nível, né, por que que uma pessoa nesse nível continua super atuante? Eu já fui em palestra dele aqui, gosto lá do canal dele, ele tem um canal de empreendedorismo, né, que é como se fosse um canal de TV que chama Meu Sucesso. O cara trabalha, ele está envolvido, ele está ali focado. Se você for pensar financeiramente, gente, o bisneto dele teria condições de ter uma estrutura financeira maravilhosa. Teoricamente, se fosse pensar a nível de resultado financeiro, gente, teoricamente ele não precisaria mais de nada. Mas o que tem por trás disso? Uma missão muito grande, um propósito muito grande, um foco em processo muito grande, uma necessidade de romper barreira muito grande. E eu acho que isso não está no fim, tá, Vera? Não está na cereja do bolo, que eu acho que ele nunca está buscando. Está no processo que ele constrói dia após dia. Eu tô pegando ele aqui como exemplo, tá? Mas eu vejo isso em muitas outras estruturas, em muitos outros negócios. Hoje eu tenho um mentor de negócios digitais que ele tem, gente, uma rentabilidade, assim, surreal. E ele trabalha todo bom e santo dia, com uma energia incrível, necessidade zero, porque ele não tem necessidade mais, ele tem investimentos no mundo inteiro, não tem uma necessidade financeira clara, mas existe um amor muito grande por aquilo que ele faz. E eu acho que esse amor focado no processo, acreditando em algo maior do que o resultado e entendendo o resultado como consequência, mantém a energia. Porque senão amanhã você pode até encontrar a cereja do bolo, né, para fazer a sua divulgação. Só que depois da manhã ela já perdeu sentido. E aí como é que fica? Né? Como é que continua? Então existem processos. Eu acredito nos processos. Eu acredito que é fazer o que precisa ser feito até dar certo. Ontem a gente estava numa aula do Mentor aqui, que é um bônus que a gente oferece para quem faz matrícula no primeiro dia do BDC. E aí eu falei pro pessoal que estava aqui comigo ontem, tira o olho do número resultado e foca no processo. Porque se você focar no processo, o resultado vai vir como consequência. E você vai ver que é muito mais simples do que o que parece. Então faz a sua divulgação, melhora o seu processo sim, revê o seu processo sim, mas com essa ideia de que eu vou fazer até sentir. E não com essa ideia de que em alguma coisa vai aparecer ali o que é o detalhe que vai fazer toda a diferença. Porque eu não acredito que exista isso. Né? E não só simplesmente por algo que eu tenha feito, mas por conviver com pessoas de vários negócios. Eu vejo que os maiores resultados são das pessoas que fazem o que precisa ser feito todo bom e santo dia. E o resultado vai vir como consequência, ok? Vamos seguir aqui. Flávia, não vale a pena, deve ser a questão do plano, né? Kênia, julho e dezembro podemos aproveitar para resgatar as nossas energias. Podemos criar também palestras nessas épocas, simplesmente, né? Usar isso de uma maneira estratégica. Pode ser para descanso, né? Eu acho válido. Julho também eu costumo viajar. Hoje eu acompanho muito esse ritmo de férias escolares por causa das crianças, né? Então, julho normalmente eu faço ali uma viagem, mas é coisa mais curta. 3, 4 dias, 5 no máximo. E dezembro agora, esse ano, né? A pessoa vai tirar férias de 10 dias. Ótimo, plena. Coisa que faz tempo que eu não faço. Vamos lá. Para lá, deixa eu ver aqui. Luísa, Rosângela, você pode falar um pouquinho mais sobre quando o paciente procura e ele não ficar apenas pelo preço? Seu posicionamento antes é que vai definir isso, tá? Então, assim, para quem que você tá aqui, para quem que você tá olhando, para quem que você pode ali se posicionar para que essa pessoa entenda valor e não preço, tá, Luísa? Não sei se foi isso que você perguntou, mas quanto mais a gente se posiciona antes, mais você está focado no público certo. Por exemplo, a colega que falou dos policiais. Se ela começar a fazer palestras dentro dos batalhões, se ela começar a falar da dor específica dessas pessoas, se ela falar de exemplos que tenham a ver realmente ali com aquilo que eles fazem, eles vão entender que ela é uma psicóloga que tem um trabalho específico para eles. E isso vai fazer com que haja neles uma sensação de enxergar o valor maior dela do que de um psicólogo que ele nunca viu na vida e que não fala nada disso e que não tem nada a ver com isso. Então, o posicionamento,
a divulgação estratégica, a inteligência por trás para chegar à pessoa certa que vai te perguntar preço é o que faz toda a diferença. Quando essa pessoa te pergunta, aí você tem que mostrar os benefícios do seu trabalho, a sua experiência, apresentar o seu trabalho para ela, né, como na ideia de uma proposta, que mostre para ela, então, esses pontos, a sua experiência, os seus diferenciais, o que é o seu plano de tratamento e como você pode ajudá-la dentro daquilo que é a dor dela. Aí, naturalmente, isso vai fazer com que haja menos questionamento em relação a essa questão de preço. Só que tudo começa num ponto, você entender qual é o valor do seu trabalho. Porque eu sei que às vezes nós não acreditamos. Eu tenho visto aluno após aluno, né? Pessoas após pessoas aqui mandarem assim. Ah, a pessoa pergunta o preço, eu falo que é 100, mas eu já falo assim, não, mas pode vir que eu vou te dar um desconto. Se você já fala isso logo no começo, você está se desvalorizando, né? Pegando só um exemplo aqui. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes nós mesmos questionamos. E quando nós questionamos, e quando nós não entendemos que vale sim 100, ou que vale 200, ou que vale 500... esse detalhe, esse processo vai acontecer e lá na outra ponta, isso de algum jeito aqui vai fazer diferença também, tá? Então começa, por isso que a gente fala bastante da autoestima profissional como um ponto fundamental para o nosso crescimento. Furlane, é isso? Lidiane, eu acho. Lidiane Furlaneto, que tá invertido, né? Você não me encontrei ainda, pois atuo na clínica e gosto, mas não gosto de palestra ou ir em rádio. Lid, Rosane sincera, eu não gosto de ficar sem dinheiro, eu não gosto de não ter dinheiro para fazer curso, eu não gosto de não ter dinheiro para... Eu não gosto de não ter dinheiro para pagar aluguel. Eu não gosto de ficar sem dinheiro e não poder fazer uma coisa que eu gosto, comprar uma roupa para mim, fazer uma coisa, sei lá, trocar meu carro, comprar uma coisa nova para minha casa. É isso que eu não gosto. O restante eu entendo que é parte do processo. Eu não estou te dizendo que obrigatoriamente vai ter sucesso quem for em rádio fazer palestra. Mas obrigatoriamente, sem se divulgar, você não vai ter resultado. Então, você pode gostar da clínica. Gente, a minha maior paixão, lógico que é atender. Lógico que é ter o paciente na minha frente ali e oferecer para ele tudo que eu entendo, tudo que eu sei para ajudá-lo. Só que até essa pessoa chegar lá existe um caminho. Ontem alguém me mandou aqui, ai, mas isso é um absurdo. O psicólogo ele tem que divulgar ele tem que divulgar não. Ele não, a pessoa mandou algo mais ou menos assim. O psicólogo tem que sair dessa ideia de captação de clientes, porque o que vale é a capacidade intelectual. Falei, uau, é por isso que os coaches estão dançando, né? E fazendo, ó, festa. Porque com esse tipo de pensamento, você está pensando só na pessoa que está sentada no seu consultório, meu amor. Só que a pessoa que está sentada no seu consultório, ela é uma e outro, 1 milhão de pessoas que estão lá fora. Pensando que, ela tem um problema, ela tem uma dificuldade, ela não sabe como é que sai disso. A maioria das pessoas não tem essa lógica que alguns psicólogos acham que existe. Da pessoa acordar e falar assim, nossa, eu preciso de ajuda de um psicólogo. Gente, a maioria, 90% das pessoas não sabem isso. Quem tá aqui comigo e que atende há mais tempo, provavelmente já ouviu alguém no consultório falando assim, se eu soubesse que seria tão bom pra mim fazer terapia, eu já teria vindo antes. Por que essa pessoa fala isso? Porque ela precisou de um tempão para tomar uma decisão para vir ou não vir. Só que tem colega que acha que não, que é a capacidade intelectual dele dentro do consultório que vai atrair pessoas. Eu falo, meu pai tá no mundo Disney, porque o mundo da vida real isso não acontece. E com certeza deve estar chovendo de boleto lá para pagar e sem dinheiro, porque não tem como viver de clínica pensando num negócio desse. E a gente tem que acordar para a vida, né? Acordar para a vida. Então, fechando aí, Lid, eu entendo que às vezes pode ser que palestra em rádio não seja a sua pegada, ok, mas qual é? Tem que ter uma pegada de divulgação. Sem divulgar e só gostando de atender, eu tenho que ser muito sincera contigo, você não vai crescer, isso é fato. Porque as pessoas precisam saber que você existe e a divulgação serve para isso. Quando o colega mandou lá, né, essa ideia de capacidade intelectual, aí a primeira coisa que veio foi assim, cara, como é que as pessoas vão saber que você tem essa capacidade intelectual se você não se mostrar para elas? Se você não posicionar o seu trabalho, se você não mostrar para elas que você existe, que milagre é esse, que cereja do bolo, né? Quem perguntou aí da cereja do bolo. Essa é uma cereja do bolo que eu queria até conhecer. Porque no mundo real eu simplesmente acho que isso não existe. Mas a gente tem que abrir os horizontes. E quando eu vejo coisas assim, né, comentários assim, de verdade, eu não me sinto ofendida em nenhum momento, eu fico triste. Eu fico triste porque pessoas assim, pensamentos assim, é que estão fazendo com que a gente seja
hoje eu entendo psicologia como uma profissão do futuro, mas tão apegada a um passado que está fazendo com que a maioria dos colegas desistam. Gente, eu formei numa turma com 100 pessoas. Eu conto no dedo das minhas mãos as pessoas que ainda atuam. E numa mão só, às vezes, as pessoas que atuam em clínica. Porque a maioria foi para concurso, outra foi para assistência, e tá aí, ó, sofrendo. Não só quem foram, né? Deixa eu até refazer. Quem foi e continuou, está até hoje na clínica. E eu acho que esse pensamento de não vamos fazer nada, vamos ficar, somos ótimos dentro do consultório. Nós não somos absolutamente nada. Enquanto pessoas estiverem lá fora, né, cometendo suicídio, como a colega colocou aí, enquanto as pessoas estiverem lá, ontem mesmo eu saí aqui para fazer uma situação pessoal, e eu moro no condomínio de casa, e aí esse lugar tinha uma pessoa que conhece alguém, vizinho meu aqui, ó, vizinha minha aqui, tinha tido uma crise de pânico terrível aqui, eu nem soube disso, essa pessoa tinha ido parar numa emergência psiquiátrica, e eu falei, nossa, eu vou lá dar um suporte, porque... E do nada entre aspas, né, mas aquela ideia assim de, gente, tá aqui, ó, eu tô dizendo que é das 4 paredes aqui, pessoas próximas, e isso está rompendo idade, condição social, classe, tudo, né? Tudo. E a gente tem que acordar para a vida, né? Mas vamos lá. Mente comunicativa. Como divulgar o meu workshop? A primeira coisa, você já tem audiência que é interessada nesse contato aqui, ó, prevenção ao abuso sexual infantil? Já tem pessoas no seu Instagram, no Facebook, no YouTube interessadas nisso? Você tem parceiros que são interessados nisso? Então, é aquilo, a gente às vezes quer lançar o projeto, mas sem audiência qualificada, às vezes é tudo mais complexo, né? Então eu pensaria aqui, em primeiro ponto, você tem audiência, se você tiver ok, audiência qualificada que tem interesse nesse assunto aí que você quer se divulgar. Segundo ponto, Rosane, não tenho, tô começando agora, aposto em parceria presencial. Esse workshop é presencial? Se for presencial, parcerias presenciais. Se for tudo online, é anúncio segmentado, pensando aí, pesquisando e afunilando esse público, tá? Então, ó, pra gente finalizar, tem muita gente mandando coisas aqui, eu fico feliz demais, tá? Com os elogios, com tudo isso. De verdade, eu quero que vocês... E outra coisa, assim, eu vejo que, às vezes... Nosso maior problema, tá? De verdade. Aline, vou aprofundar a dose da Rosane Sincera. E não é só o nosso como psicólogo, não. Esse é o maior problema de toda pessoa que empreende nos mais diversos tipos de negócios. São as nossas próprias emoções. E parece que até é estranho, né? A gente tá falando isso para psicólogo. No nosso movimento, assim, de não reconhecer às vezes que é isso, né? Não tô dizendo que a gente tem que ser perfeito, não. Por ser psicólogo, mas é da gente não reconhecer. E, gente, todo empreendedor lida com os altos e baixos emocionais. Todo empreendedor tem o seu dia cinza. Todo empreendedor tem o seu dia de desânimo. Você pode me ver aqui, nossa, a Rosane empolgada, feliz. Nossa, ela ri pra caramba. Todo dia? Não, gente. Lógico que não. Eu tenho os meus dias de chuva. Eu tenho os meus dias cinza. Eu tenho os meus dias que eu acordo e que eu não quero fazer nada. Eu tenho os meus dias que eu questiono. Eu tenho os meus dias que eu olho e falo assim, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Mas o que importa é quanto tempo, anota isso aí, quanto tempo você se permite viver o dia cinza. E eu brinco, e quem tá comigo aqui, né, que é da minha equipe, sabe muito bem que eu sou assim. Acontece um problema. Ontem mesmo a gente teve um problemão aqui. Um problema bem complexo, bem sério. A hora que eu soube do problema, a minha energia vai no zero, assim. Aí eu tenho que parar, eu tenho que respirar, eu tenho que ficar... E normalmente eu falo, eu preciso de 1, 2 noites. Eu dormi aquilo, aí eu fico com aquilo. E fico. 1, 2 noites. Aí a hora que eu acordo, assim, aí eu começo a ressignificar o pensamento, né? Que é uma ideia de questionar o que eu tô pensando e a gravidade do que eu tô pensando. Eu brinco, eu tenho um produtor que é uma amiga que eu falo assim, eu preciso de uns 2 dias pra viver meu luto, assim, de algumas coisas que acontecem. Aí tá, viveu, passou, aí tô me refazendo. E eu entendo que eu preciso até respeitar que eu sou assim, porque aí passou 2 dias, 3 dias, uma semana, dependendo do que, né? Não tô falando que é mágico, não. Dependendo do que, eu consigo me refazer, eu consigo organizar, eu consigo olhar e eu consigo melhorar. Mas eu quero dizer pra vocês que o dia de desânimo vem, tá? As meninas que falaram aí, a Jordana, a Débora, o dia de desânimo vem, o dia de descrença vem, não vem só pra mim, não vem só pra vocês, vem pra todo mundo que lida com desafio na vida.
E não tem como. Se a gente ficar nisso, a gente só vai se afundar nisso. Se eu ficar assim, nossa, ó vida, que difícil esse problema. Que difícil essa situação. Ontem mesmo com isso que aconteceu aqui, né? Não vou entrar em detalhe porque não faz sentido. Mas o que aconteceu no finalzinho da noite, assim, a hora que eu fui dormir, eu olhei, respirei, naquele momento assim de concentrar, eu falei assim, isso está acontecendo porque eu estou me desafiando. Isso está acontecendo porque eu estou num jogo, né? Eu estou fazendo coisas diferentes. Se eu não estivesse fazendo nada, provavelmente isso não teria acontecido. Por outro lado, se eu não estivesse fazendo nada, eu também não teria o prazer de realização que eu tenho com os resultados que eu tenho daquilo que eu faço. Então, isso aí que aconteceu é parte. E isso me ajudou a acordar hoje pela manhã mais feliz, né? Mais em paz. O problema continua, tá aí, tem que lidar com ele. Mas hoje isso me fez acordar mais em paz e estar aqui com vocês, com a melhor disposição que eu posso para esse momento. E é isso que eu quero que vocês comecem a aprender também. E um detalhe que eu tenho insistido bastante aí dentro das aulas é que a gente tem que pedir ajuda, tá? Se você está sentindo que está desanimado, que esses altos e baixos estão muito intensos, que você tem tido mais dificuldade, tem tido uma insegurança que te paralisa, procure a ajuda de um colega, gente. Faça psicoterapia também. Isso vai te fazer tão bem em 2 pontos. Primeiro, comprova que você é humana e precisa de ajuda. E isso vai te ajudar a ressignificar e repensar todo o seu processo. E segundo, você vai ter muito mais autoridade para falar sobre isso com pessoas em geral, porque você vai ser uma prova viva do quanto um processo terapêutico ele te ajuda, o quanto te faz seguir. Se eu estou aqui falando com vocês, se eu faço aula ao vivo, se eu faço palestra, semana que vem mesmo tem vários desafios aqui de coisas ao vivo, presenciais aqui na minha cidade. Então eu vou fazer uma entrevista numa das melhores rádios que tem aqui, vou fazer uma palestra numa das maiores escolas de preparatório de pré-vestibular, que vem gente do Brasil inteiro para isso. Vou fazer um ciclo de palestras presenciais lá dentro. Semana que vem, nossa, tem tanto desafio semana que vem. Tem, sei lá, mais umas 3 coisas aqui. Se eu hoje me permito fazer isso e falo sim para tudo isso, é porque um dia eu fiz processos terapêuticos que me ajudaram a pensar a minha autoestima, me ajudaram a me transformar, né, e me ver uma pessoa mais segura, mais coerente com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso. E eu sou extremamente grata aos psicólogos, aos meus mestres, aos professores, aos cursos, tudo que eu já fiz nessa área terapêutica que me permite hoje me olhar assim, me ver assim. Isso me dá até mais vontade de atender as pessoas para que elas vivam situações semelhantes. Então, está sentindo que emocionalmente esses altos e baixos está impactando o seu resultado, está tirando a sua energia de fazer aquilo que precisa ser feito, procura a ajuda de um colega. Isso vai te ajudar de verdade e vai te provar o quanto fazer psicoterapia é algo bom. E quanto mais você tem clareza disso, vai de verdade, vocês não vão me contar isso aqui nos directs da vida, vai aflorar uma vontade enorme de fazer com que as pessoas saibam. Aí vocês não vão ser profissionais intelectuais que vão ficar deitadinho lá, sentadinho, né? Dentro do consultório, guardando algo tão bom pra vocês. A não ser que você queira ser uma pessoa extremamente egoísta. Ok, gente? Deixa eu seguir o baile aqui, né? Senão a pessoa ainda atrasa tudo que tem pro dia. Espero de verdade, tá? Que faça sentido pra vocês. Façam, busquem. Tenham essa humildade, sabe? De verdade, humildade. Eu acho que a gente precisa também disso. De olhar para o colega e pedir ajuda e trabalhar as nossas emoções. Porque se a sua emoção for hoje aquilo que tá te paralisando, você tem o melhor instrumento possível para fazer isso, que é o quê, gente? Ajuda, procura um bom colega aí na sua cidade, na sua região, ou se você quer usar, faz isso online, para você até sentir como é que é o atendimento online. Não sei exatamente como, o que eu sei é que existe jeito, e enquanto existe jeito, a gente tem que estar buscando. Bom dia, até segunda, gente, beijo, tchau, tchau para vocês.